Diretamente do estúdio Augusto César Vanucci, em São Paulo, dirigido carinhosamente pelo filho dele, o Rafaelzinho Vanucci, está no ar ao vivo mais um programa Simples Expressão, falando sobre espiritismo, este assunto tão gostoso que a gente pode e deve comunicar sobre ele de forma descontraída para que o entendimento seja mais tranquilo, mais fácil e mais até eficiente de um modo geral. É válido evocar espíritos, é? O que você acha, meu telespectador? Em princípio, prepare aí o seu e-mail para mandar suas perguntas para cá, para o alamar@tvmundi.com.br, porque nós vamos falar sobre isso hoje. Aqui estamos ao vivo, hein? Relembrando àqueles que nos assistem, que toda quinta-feira, das 15h30 às 17h30, o nosso programa é ao vivo. Eu falo isso porque ele é reapresentado também em outros horários, que obviamente gravados, né? O mesmo programa. Mas toda quinta-feira, das 15h30 às 17h30, estamos ao vivo a partir de São Paulo. Mas sim, vale ou não a pena evocar espíritos? O que você acha? Muitas pessoas no movimento espírita acham que não vale a pena, até diz que não devem e recomendam que não se evoque em espírita. A maior parte dos centros espíritas chega até a proibir a evocação de espíritos. Aliás, o que perde um pouco o sentido em se falando de espiritismo, posto que o espiritismo não proíbe coisa nenhuma. As pessoas que proíbem. Mas há alguns que dizem o seguinte: o espírito Emmanuel, aquele que trabalhou naquela parceria de décadas com Chico Xavier, recomenda que não deve evocar. Ocorre o seguinte: o próprio Allan Kardec passou toda a sua vida espírita evocando espíritos. Como é que fica? É Emmanuel ou é Kardec nessa questão? Muitas pessoas costumam me perguntar, quando eu vou por aí, quando fazem perguntas e respostas depois das minhas palestras, mas deve ou não evocar? Porque Emmanuel diz isso, Kardec diz aquilo. Aí eu digo, olha, tanto Kardec está correto, quanto Emmanuel está correto. Depende das circunstâncias. Mas vale lembrar também que no primeiro momento que o Emmanuel começou a trabalhar com Chico Xavier, quando o Chico ele estava até um tanto quanto inseguro no começo daquela relação, e em dúvida, né, pelo estilo do Emmanuel, o espírito percebeu e disse para Chico o seguinte: bom, Chico, vamos combinar uma coisa. Se em determinado momento algum ensinamento ou sugestão que eu lhe passar deixar alguma dúvida, fique com Kardec. Olha só a grandeza do espírito. Se algum ensinamento que eu lhe passar deixar alguma dúvida, fique com Allan Kardec. Então, o próprio Emmanuel caracterizou que Kardec é a base do espiritismo. Espiritismo sem Kardec pode ser qualquer coisa, menos espiritismo. Ou melhor, não tem sentido espiritismo sem Kardec. Práticas espíritas ou espiritualistas sem Kardec deixa de ser necessariamente, autenticamente espíritas, tá? Mas há quem diga que é muito perigoso realizar mediúnicas evocando espíritos. Isso dá a entender que toda pessoa que evoca espírito necessariamente é despreparada, não conhece a doutrina, não sabe como identificar os espíritos e vão se deixar levar por mistificadores. É isso que tentam dar a entender aqueles que não admitem, em hipótese alguma, a evocação. Ocorre que tem muita gente séria no meio espírita. Tem muita gente muito bem preparada, doutrinariamente falando, que conhece a obra básica integral, não só o Evangelho lido aberto ao acaso, mas conhece a obra, conhece o pensamento de Kardec, conhece os objetivos do Espiritismo e não vai se deixar enganar por qualquer espírito leviano. Então, gente, o assunto é sério. E hoje eu trouxe aqui para conversar conosco um amigo meu, muito querido, um companheiro grande trabalhador espírita,
aqui em São Paulo, não na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Sorocaba. Ele realiza palestras, cursos e eventos sobre o espiritismo, sobre a temática espírita focada rigorosamente em Allan Kardec. Ele é espírita de berço, sempre participou do movimento espírita em Sorocaba e região. Assumiu compromissos aos 10 anos em atividades teatrais, inclusive. Participou da Mocidade Espírita Fé em Deus, lá em Sorocaba, dirigiu a Mocidade por 4 anos, desenvolveu técnicas na aplicação de estudos como dinâmicas de grupo, encontro de mocidades espíritas, ações culturais, teatro, coral, dança, música, entre outras atividades artísticas. Serviços sociais também, campanhas de coleta de alimentos e roupas, distribuição para o Vale do Ribeira, lá em Registro, em auxílio às enchentes deste ano. Aliás, eu tive lá no Vale do Ribeira nesse final de semana, proferindo palestras lá na cidade de Apiaí. Quero mandar um meu carinhoso abraço e agradecer pela carinhosa recepção aos amigos de Apiaí e de também lá, como é o nome Itaoca, pois é. Enfim, ele participou do Centro Espírita Fé em Deus aos 20 anos, começou a realizar palestras, é um bom palestrante, por sinal. Aplicação do estudo do Livro dos Espíritos, mediunidade, ele tem psicografia e psicofonia. Passagem por diversos centros espíritas em Sorocaba, Centro Espírita União, Centro Espírita Paz, Amor e Justiça, Centro Espírita João Batista e Centro Espírita Batuíra. É bom que o Centro Espírita Batuíra fica ao lado do cemitério, então os desencarnados para ir lá é só dar um pulinho, só atravessar a rua. Cursos doutrinários aplicados na casa, curso de passe e curso de mediunidade. Eventos organizados, seminário musical com Vanir Cássia, seminário com Paula Zamp, equipe e amigos da Boa Nova, enfim. Eu estou falando do meu querido amigo André Ariovaldo Santos Inácio, e é para ele que eu passo o microfone e câmera para os seus cumprimentos aos amigos telespectadores. Que bom, André, ter você aqui com a gente. Obrigado, Alamar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Simples Expressão. Mando um abraço para todo o pessoal que está aí assistindo a gente, um abraço grande para o pessoal de Sorocaba, que está lá também acompanhando. E só tenho a dizer de muita alegria por ter essa oportunidade de falar de espiritismo, ainda mais um assunto que eu adoro, que é a respeito de evocações, que é um assunto que chama atenção, é polêmico, como você iniciou aí o programa. Beleza. André, vale a pena evocar o espírito? Deve evocar o espírito? Olha, Alamar, Allan Kardec, no capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, ele dedica o capítulo todo em referência às evocações. E não só no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, mas também no capítulo 17, onde ele fala a respeito do desenvolvimento mediúnico, em todos os 12 volumes da Revista Espírita, em todas as considerações que Allan Kardec fazia a respeito da comunicação com os espíritos, ele é sempre muito nítido na sua preferência em relação à questão das evocações, muito mais do que sobre a questão das comunicações espontâneas, que são as comunicações mais utilizadas hoje em dia. Então, Allan Kardec, ele comenta que a questão da evocação, ela coloca-nos em contato direto com determinado espírito. E a comunicação espontânea, ela não tem nenhum critério. As portas estão abertas e, desta forma, qualquer espírito pode se comunicar. É a mesma coisa de você abrir a conversa em uma assembleia para que todos deem a sua opinião e não dar a palavra a alguém específico. E disso a gente sabe a confusão que vira. Então, com as evocações, a gente dá a palavra em específico para determinado indivíduo, para determinado espírito, e com isso a gente tem um controle melhor, maior em relação ao conteúdo e ao resultado da nossa mediúnica. Esse controle melhor tem havido lá no centro de vocês, no Batuíra? No Batuíra, a gente tem desenvolvido já há uns 2 anos a atividade especificamente em torno das evocações. E o que a gente percebe é que realmente, através dos exercícios e da prática da evocação, os resultados eles são mais satisfatórios. Porque no Batuíra, que é a instituição onde nós participamos hoje, lá em Sorocaba, no Batuíra a gente vincula o trabalho mediúnico com o atendimento fraterno. Então, ao invés de ficar aguardando o desejo de um espírito que está vinculado a algum processo
envolvendo o assistido, a família, o que nós fazemos? Nós vinculamos a atividade mediúnica para tratarmos especificamente daquele quadro. E chamamos o protetor do assistido para conversar com o protetor e ver o que pode ser feito em relação ao companheiro que está sendo assistido pela casa. Então os resultados eles têm sido mais satisfatórios porque as atividades têm sido mais objetivas. Beleza. Ô André, nós vamos fazer já um primeiro intervalo, mas eu vou perguntar para você, aliás eu vou perguntar agora, querendo que você responda depois, quem são os espíritos que vocês evocam? Quem são eles? Porque se nós vamos evocar alguém. Esse alguém, qual é o critério que eu tenho para escolher quem é que a gente evoca? Porque eu queria, inclusive, até te convidar, nós conversamos muito na viagem de mais de 4 horas, nós fizemos para o sul do Pará esse final de semana, tanto na ida e na volta conversamos muito sobre isso, eu achei muito interessante a forma como você nos conduziu, e eu depois queria até convidar para a gente fazer uma mediúnica aqui, que eu queria evocar o meu amigo Augusto César Vanucci para a gente bater um papinho, para ver se ele dá mais uma dicasinha para a gente aqui. E outra coisa, eu queria saber, porque a gente sabe que os espíritos são os mesmos, não mudam o estilo, né? Sim. E o Vanucci gostava muito de dar um esporro, né? De vez em quando fazia umas besteiras de televisão, como é que ele ia vir aqui, né, Rafaelzinho? Ele gostava muito de... Então, como é que quando você evoca um espírito, a gente sabe que o estilo dele é mais assim durão em alguns momentos, mas a gente fala daqui a pouco, vamos fazer o primeiro intervalo. Até já. Evocação de espíritos é o tema do nosso Simples Expressão deste momento, deste simples. Eu não vou falar, eu já ia falar da tarde de hoje, porque o programa é exibido também à noite, é exibido na madrugada de manhã, nas emissoras que o transmitem. Então, meus amigos, vale a pena evocar espírito, deve evocar espírito, e é que eu estou conversando aqui com nosso querido André Ariovaldo, médium, expositor espírita de Sorocaba. Eu fiz a pergunta no bloco anterior, e aí, quem são os espíritos que se evocam? Então, Alamar, como o nosso trabalho, nossa atividade, ela está vinculada essencialmente ao atendimento fraterno, nós vinculamos aos espíritos protetores dos assistidos. No entanto, nós já realizamos algumas evocações com espíritos familiares, com o espírito de Batuíra, que é o orientador da nossa instituição, pela qual ela leva o nome. Então, nós, na verdade, segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 25, que trata a respeito das evocações, Allan Kardec ele diz, nós podemos evocar qualquer espírito. Tudo vai depender do objetivo ao qual nós estamos realizando aquela comunicação. Naturalmente que, para obter informações de espíritos sérios, a atividade deve ser uma atividade séria, com perguntas sérias, que tenham por desejo sincero a instrução, o benefício, contribuir com o bem de qualquer forma. Então os espíritos, eles adoram esse tipo de atividade. E lá no Batuíra, o que acontece? Nós chamamos o protetor do assistido, ao invés de ficar esperando, será que é um processo obsessivo? Porque tudo é obsessão hoje em dia, você já percebeu? É verdade. O indivíduo aparece com dor de barriga, você está obsediado. É isso o mesmo. indivíduo aparece com dor de cabeça, com certeza é obsessão. Põe na mediúnica, né? O indivíduo fez uma besteira na vida, largou da esposa, largou do marido, é obsessão. Então, tudo é obsessão. Então, a gente chama o protetor e conversa com o protetor. E pergunta para ele, olha, você é o protetor de fulana, de fulano? Sim, sou, ou então não sou. E a gente conversa, bate um papo, dialoga. E, de acordo com as orientações que ele nos passa, nós somos levados ou não a evocar um outro espírito que possivelmente esteja vinculado ao quadro da pessoa. Porque nem sempre o espírito que está ao lado de um indivíduo, ele é um obsessor. A obsessão, pelo próprio dicionário, ela é uma ação persistente de um indivíduo sobre o outro. Mas, na maior parte das vezes, o que nós notamos através das evocações que nós realizamos, no
diálogo com os protetores é que os espíritos que estão participando da história, da situação do assistido, são espíritos afins que se atraem à pessoa por aquilo que a pessoa tem dentro de si mesma. Então, na verdade, é mais uma lei de afinidade do que uma questão de obsessão. Quadros obsessivos, dá para contar no dedo quanto nós tratamos, através das evocações. A maior parte não é obsessão. Então, com o critério das evocações, a gente tem uma facilidade maior para identificar qual é o tipo de tratamento, por assim dizer, o tipo de orientação, de que forma a gente deve encaminhar o assistido dentro das nossas atividades. Mas, como a gente citou também, além dos protetores, que é a base da nossa atividade, são os assistidos, nós evocamos espíritos amigos, familiares, parentes, que possam nos orientar, dar notícias do outro lado. Tudo vai depender da intenção e do critério com o qual é feito. André, eu tenho uma experiência recente, coisa agora do segundo semestre do ano passado. Eu fazia uma palestra num centro espírita e sempre eu tenho falado sobre certas formas como espíritas trabalham, nem sempre coerentemente com a doutrina espírita, com Kardec, não querendo dizer que eu seja mais kardeciano do que ninguém, que eu esteja maior conhecedor do que os outros, não é bem isso. E entre as coisas que eu falava das proibições que tem de centro espírita, todo mundo tem que ficar sério. Diretamente do estúdio Augusto César Vanucci, em São Paulo, dirigido carinhosamente pelo filho dele, o Rafaelzinho Vanucci, está no ar ao vivo mais um programa Simples Expressão, falando sobre espiritismo, este assunto tão gostoso que a gente pode e deve comunicar sobre ele de forma descontraída para que o entendimento seja mais tranquilo, mais fácil e mais até eficiente de um modo geral. É válido evocar espíritos, é? O que você acha, meu telespectador? Em princípio, prepare aí o seu e-mail para mandar suas perguntas para cá, para o alamar@tvmundi.com.br, porque nós vamos falar sobre isso hoje. Aqui estamos ao vivo, hein? Relembrando àqueles que nos assistem, que toda quinta-feira, das 15h30 às 17h30, o nosso programa é ao vivo. Eu falo isso porque ele é reapresentado também em outros horários, que obviamente gravados, né? O mesmo programa. Mas toda quinta-feira, das 15h30 às 17h30, estamos ao vivo a partir de São Paulo. Mas sim, vale ou não a pena evocar espíritos? O que você acha? Muitas pessoas no movimento espírita acham que não vale a pena, até diz que não devem e recomendam que não se evoque em espírita. A maior parte dos centros espíritas chega até a proibir a evocação de espíritos. Aliás, o que perde um pouco o sentido em se falando de espiritismo, posto que o espiritismo não proíbe coisa nenhuma. As pessoas que proíbem. Mas há alguns que dizem o seguinte: o espírito Emmanuel, aquele que trabalhou naquela parceria de décadas com Chico Xavier, recomenda que não deve evocar. Ocorre o seguinte: o próprio Allan Kardec passou toda a sua vida espírita evocando espíritos. Como é que fica? É Emmanuel ou é Kardec nessa questão? Muitas pessoas costumam me perguntar, quando eu vou por aí, quando fazem perguntas e respostas depois das minhas palestras, mas deve ou não evocar? Porque Emmanuel diz isso, Kardec diz aquilo. Aí eu digo, olha, tanto Kardec está correto, quanto Emmanuel está correto. Depende das circunstâncias. Mas vale lembrar também que no primeiro momento que o Emmanuel começou a trabalhar com Chico Xavier, quando o Chico ficou, ele estava até um tanto quanto inseguro no começo daquela relação,
em dúvida, né, pelo estilo do Emmanuel, o espírito percebeu e disse para Chico o seguinte: bom, Chico, vamos combinar uma coisa. Se em determinado momento algum ensinamento ou sugestão que eu lhe passar deixar alguma dúvida, fique com Kardec. Olha só a grandeza do espírito. Se algum ensinamento que eu lhe passar deixar alguma dúvida, fique com Allan Kardec. Então, o próprio Emmanuel caracterizou que Kardec é a base do espiritismo. Espiritismo sem Kardec pode ser qualquer coisa, menos espiritismo. Ou melhor, não tem sentido espiritismo sem Kardec. Práticas espíritas ou espiritualistas sem Kardec deixa de ser necessariamente, autenticamente espíritas, tá? Mas há quem diga que é muito perigoso realizar mediúnicas evocando espíritos. Isso dá a entender que toda pessoa que evoca espírito necessariamente é despreparada, não conhece a doutrina, não sabe como identificar os espíritos e vão se deixar levar por mistificadores. É isso que tentam dar a entender aqueles que não admitem, em hipótese alguma, a evocação. Ocorre que tem muita gente séria no meio espírita. Tem muita gente rigorosa, muito bem preparada, doutrinariamente falando, que conhece a obra básica integral, não só o evangelho lido aberto ao acaso, mas conhece a obra, conhece o pensamento de Kardec, conhece os objetivos do espiritismo e não vai se deixar enganar por qualquer espírito leviano. Então, gente, o assunto é sério. E hoje eu trouxe aqui para conversar conosco um amigo meu, muito querido, um companheiro grande trabalhador espírita, aqui em São Paulo, não na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Sorocaba. Ele realiza palestras, cursos e eventos sobre o espiritismo, sobre a temática espírita focada rigorosamente em Allan Kardec. Ele é espírita de berço, sempre participou do movimento espírita em Sorocaba e região. Assumiu compromissos aos 10 anos em atividades teatrais, inclusive. Participou da Mocidade Espírita Fé em Deus, lá em Sorocaba, dirigiu a Mocidade por 4 anos, desenvolveu técnicas na aplicação de estudos como dinâmicas de grupo, encontro de mocidades espíritas, ações culturais, teatro, coral, dança, música, entre outras atividades artísticas. Serviços sociais também, campanhas de coleta de alimentos e roupas, distribuição para o Vale do Ribeira, lá em Registro, em auxílio às enchentes deste ano. Aliás, eu tive lá no Vale do Ribeira nesse final de semana, proferindo palestras lá na cidade de Apiaí. Quero mandar um meu carinhoso abraço e agradecer pela carinhosa recepção aos amigos de Apiaí e de também lá, como é o nome Itaoca, pois é. Enfim, ele participou do Centro Espírita Fé em Deus aos 20 anos, começou a realizar palestras, é um bom palestrante, por sinal. Aplicação do estudo do Livro dos Espíritos, mediunidade, ele tem psicografia e psicofonia. Passagem por diversos centros espíritas em Sorocaba, Centro Espírita União, Centro Espírita Paz, Amor e Justiça, Centro Espírita João Batista e Centro Espírita Batuíra. É bom que o Centro Espírita Batuíra fica ao lado do cemitério, então os desencarnados para ir lá é só dar um pulinho, só atravessar a rua. Cursos doutrinários aplicados na casa, curso de passe e curso de mediunidade. Eventos organizados, seminário musical com Vanir Cássia, seminário com Paula Zamp, equipe e amigos da Boa Nova, enfim. Eu estou falando do meu querido amigo André Ariovaldo Santos Inácio, e é para ele que eu passo o microfone e câmera para os seus cumprimentos aos amigos telespectadores. Que bom, André, ter você aqui com a gente. Obrigado, Alamar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Simples Expressão. Mando um abraço para todo o pessoal que está aí assistindo a gente, um abraço grande para o pessoal de Sorocaba, que está lá também acompanhando. E só tenho a dizer de muita alegria por ter essa oportunidade de falar de espiritismo. Ainda mais um assunto que eu adoro, que é a respeito de evocações, que é um assunto que chama atenção, é polêmico, como você iniciou aí o programa. Beleza. André, vale a pena evocar o espírito? Deve evocar o espírito? Olha, Alamar, Allan Kardec, no capítulo 25 de O Livro dos Médiuns,
ele dedica o capítulo todo em referência às evocações. E não só no livro dos médiuns, no capítulo 25, mas também no capítulo 17, onde ele fala a respeito do desenvolvimento mediúnico. Em todos os 12 volumes da Revista Espírita, em todas as considerações que Allan Kardec fazia a respeito da comunicação com os espíritos, ele é sempre muito nítido na sua preferência em relação à questão das evocações, muito mais do que sobre a questão das comunicações espontâneas, que são as comunicações mais utilizadas hoje em dia. Então, Allan Kardec ele comenta que a questão da evocação, ela coloca-nos em contato direto com determinado espírito. E a comunicação espontânea, ela não tem nenhum critério. As portas estão abertas e, desta forma, qualquer espírito pode se comunicar. É a mesma coisa de você abrir a conversa em uma assembleia para que todos deem a sua opinião e não dar a palavra a alguém específico. E disso a gente sabe a confusão que vira. Então, com as evocações, a gente dá a palavra em específico para determinado indivíduo, para determinado espírito, e com isso a gente tem um controle melhor, maior em relação ao conteúdo e ao resultado da nossa mediúnica. Esse controle melhor tem havido lá no centro de vocês, no Batuíra? No Batuíra, a gente tem desenvolvido já há uns 2 anos a atividade especificamente em torno das evocações. E o que a gente percebe é que realmente, através dos exercícios e da prática da evocação, os resultados eles são mais satisfatórios. Porque no Batuíra, que é a instituição onde nós participamos hoje, lá em Sorocaba, no Batuíra a gente vincula o trabalho mediúnico com o atendimento fraterno. Então, ao invés de ficar aguardando o desejo de um espírito que está vinculado a algum processo envolvendo o assistido, a família, o que nós fazemos? Nós vinculamos a atividade mediúnica para tratarmos especificamente daquele quadro. E chamamos o protetor do assistido para conversar com o protetor e ver o que pode ser feito em relação ao companheiro que está sendo assistido pela casa. Então, os resultados eles têm sido mais satisfatórios porque as atividades têm sido mais objetivas. Beleza. Ô André, nós vamos fazer já um primeiro intervalo, mas eu vou perguntar para você, aliás, eu vou perguntar agora, querendo que você responda depois, quem são os espíritos que vocês evocam? Quem são eles? Porque se nós vamos evocar alguém. Esse alguém, qual é o critério que eu tenho para escolher quem é que a gente evoca? Porque eu queria, inclusive, até te convidar, nós conversamos muito na viagem de mais de 4 horas, nós fizemos para o sul do Pará esse final de semana, tanto na ida e na volta, conversamos muito sobre isso. Eu achei muito interessante a forma como você nos conduziu. E eu depois queria até convidar para a gente fazer uma mediúnica aqui, que eu queria evocar o meu amigo Augusto César Vanucci para a gente bater um papinho para ver se ele dá mais uma dicasinha para a gente aqui. E outra coisa, eu queria saber, porque a gente sabe que os espíritos são os mesmos, não mudam o estilo, né? E o Vanucci gostava muito de dar um esporro, né? De vez em quando fazia umas besteiras de televisão, como é que ele ia vir aqui, né, Rafaelzinho? Ele gostava muito de... Então, como é que quando você evoca um espírito, a gente sabe que o estilo dele é mais assim durão em alguns momentos, mas a gente fala daqui a pouco, vamos fazer o primeiro intervalo. Até já. Evocação de espíritos é o tema do nosso Simples Expressão deste momento, deste simples. Eu não vou falar, eu já ia falar da tarde de hoje, porque o programa é exibido também à noite, é exibido na madrugada de manhã, nas emissoras que o transmitem. Então, meus amigos, vale a pena evocar espírito, deve evocar espírito, e é que eu estou conversando aqui com nosso querido André Ariovaldo, médium, expositor espírita de Sorocaba. Eu fiz a pergunta no bloco anterior, e aí, quem são os espíritos que se evocam? Então, Alamar, como o nosso trabalho, nossa atividade, ela está vinculada essencialmente ao atendimento fraterno, nós vinculamos aos espíritos protetores dos assistidos.
No entanto, nós já realizamos algumas evocações com espíritos familiares, com o espírito de Batuíra, que é o orientador da nossa instituição, pela qual ela leva o nome. Então, nós, na verdade, segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 25, que trata a respeito das evocações, Allan Kardec ele diz, nós podemos evocar qualquer espírito. Tudo vai depender do objetivo ao qual nós estamos realizando aquela comunicação. Naturalmente que, para obter informações de espíritos sérios, a atividade deve ser uma atividade séria, com perguntas sérias, que tenham por desejo sincero a instrução, o benefício, contribuir com o bem de qualquer forma. Então, os espíritos, eles adoram esse tipo de atividade. E lá no Batuíra, o que acontece? Nós chamamos o protetor do assistido, ao invés de ficar esperando, será que é um processo obsessivo? Porque tudo é obsessão hoje em dia, você já percebeu? É verdade. O indivíduo aparece com dor de barriga, você está obsediado. É isso o mesmo. indivíduo aparece com dor de cabeça, com certeza é obsessão. Põe na mediúnica, né? O indivíduo fez uma besteira na vida, largou da esposa, largou do marido, é obsessão. Então, tudo é obsessão. Então, a gente chama o protetor e conversa com o protetor. E pergunta para ele, olha, você é o protetor de fulana, de fulano? Sim, sou, ou então não sou. E a gente conversa, bate um papo, dialoga. E, de acordo com as orientações que ele nos passa, nós somos levados ou não a evocar um outro espírito que possivelmente esteja vinculado ao quadro da pessoa. Porque nem sempre o espírito que está ao lado de um indivíduo, ele é um obsessor. A obsessão, pelo próprio dicionário, ela é uma ação persistente de um indivíduo sobre o outro. Mas, na maior parte das vezes, o que nós notamos através das evocações que nós realizamos no diálogo com os protetores é que os espíritos que estão participando da história, da situação do assistido, são espíritos afins que se atraem à pessoa por aquilo que a pessoa tem dentro de si mesma. Então, na verdade, é mais uma lei de afinidade do que uma questão de obsessão. Quadros obsessivos, dá para contar no dedo quanto nós tratamos, através das evocações. A maior parte não é obsessão. Então, com o critério das evocações, a gente tem uma facilidade maior para identificar qual é o tipo de tratamento, por assim dizer, o tipo de orientação, de que forma a gente deve encaminhar o assistido dentro das nossas atividades. Mas, como a gente citou também, além dos protetores, que é a base da nossa atividade, são os assistidos, nós evocamos espíritos amigos, familiares, parentes, que possam nos orientar, dar notícias do outro lado. Tudo vai depender da intenção e do critério com o qual é feito. André, eu tenho uma experiência recente, coisa agora do segundo semestre do ano passado. Eu fazia uma palestra num centro espírita e sempre eu tenho falado sobre certas formas como espíritas trabalham, nem sempre coerentemente com a doutrina espírita, com Kardec, não querendo dizer que eu seja mais kardeciano do que ninguém, que eu esteja maior conhecedor do que os outros, não é bem isso. E entre as coisas que eu falava das proibições que tem de centro espírita, todo mundo tem que ficar sério, tem que falar baixo. Em momento nenhum na doutrina de Kardec manda ninguém falar baixo. Você tem que falar normal. Aquela quantidade de demais na casa espírita, silêncio. Mas por que? Eu vou falar normal. Eu estou conversando com as pessoas, os espíritos são meus amigos, nós falamos normal com eles. Dentre várias coisas, eu falei, olha gente, é proibido evocar. Eu falo na palestra. Mas por que tem que ser proibido evocar, gente? Mas aqui nessa casa, imagina uma casa bonita, eu estava no centro espírita, bastante interessante. Eu preciso evocar sim, tem muitos espíritos amigos dessa casa que gostariam de conversar com vocês sobre determinados assuntos. De repente a mediúnica está tratando de um monte de coisa que não tem nada a ver com aquele assunto, então ele prefere, bom, eu não vou mudar de assunto, porque eles estão concentrados em outra coisa, estão num excesso de rezação lá. Eu falei, mas gente, evoquem, gente, que vale a pena. Às vezes tem um espírito que tem uma instrução importantíssima para dar. Rapaz, não deu outra coisa. No dia seguinte,
teve a mediúnica no mesmo centro, porque o centro era palestra no determinado na quarta-feira, na quinta-feira ia ser mediúnica. Teve a mediúnica. Aí veio um dos espíritos, por uma médium, e falou, olha, eu acho que vocês deveriam evocar o espírito doutor fulano. Lembra do doutor fulano, que foi engenheiro civil aqui, pertinho de você, lembra que desencarnou há 20 anos atrás? Tal. Ah, sim, doutor fulano. Os dirigentes que estavam participando lembraram da palestra do Alamar. O Alamar falou em evocação, depois vem esse espírito aqui mandar evocar. Mas evocar? Mas aqui na casa não é permitida evocação. A gente não faz isso porque seguimos a recomendação de que isso é fenômeno. Evocar. Eles acharam tão espírito. Eu acho bom. O que custa? Ele tão humilde, tão bom. Será que ele não iria aparecer por aqui com vocês, conversar? E eles acharam tão estranho aquilo acontecer exatamente no dia seguinte da palestra que este amigo havia dado e resolveram evocar o doutor fulano. O doutor fulano já estava lá, falou, até que enfim, hein? Lembraram de mim. Mas é preciso evocar o senhor, doutor? Não, eu estou sempre por aqui. Só que os assuntos que vocês estavam falando não tem muito a ver com o que eu teria a dizer para vocês. Eu quero falar sobre construção, sobre obra, que eu sou engenheiro civil. Vivi minha vida toda em obra. Olha o que aconteceu, gente. O centro espírita, que já não comportava mais a quantidade de pessoas que o frequentaria, porque via lotado, não tinha lugar para botar gente, porque o salão de palestra era pequeno, tinha livraria, tinha um monte de coisa, conseguiu comprar o terreno do lado, um terreno enorme que tinha do lado que estava abandonado, mas estava uma luta para conseguir, porque o proprietário lá, ou a proprietária, queria um valor muito alto, até que ela resolveu vender mais barato. Finalmente conseguiram comprar, e estava na alegria. A compra daquele terreno foi uma coisa maravilhosa. Já compraram e já haviam fazer uma planta para fazer a ampliação do centro espírita. Fazer um auditório maior, depois o segundo e o terceiro pavimento, enfim. Estava pronto para entrar em obra. O engenheiro veio e falou, olha, foi bom vocês me chamarem, que eu quero dar uma dica. Eu conheço este bairro aqui todinho, vivi aqui desde a década de 30, nasci aqui, fui criado, conheço isso aqui tudinho. Olha, Rafaelzinho, o que o cara disse? Isso aqui era um lixão. Isso aqui era um lixão, foi aterrado, e vocês não vão construir nesse terreno antes de fazer um estudo do terreno. Chamem gente especializada, técnicos, para analisar, e vocês vão ver que não tem segurança. Não deu outra coisa. O pessoal chamou, já achou tão interessante, chamou alguém, quando escavou, realmente tinha um lixo lá. O prédio iria desabar. O que aconteceu, gente? A evocação. Aí o dirigente me ligou, Alamar, você está bem? Tudo bem. Lembra daquela palestra que você fez aqui? Rapaz, aí aconteceu isso. Falei, tá vendo, gente? Não é que a gente queira inventar coisa para que se faça coisas em nome do Espiritismo. É o próprio Espiritismo que ensina isso. É o próprio Kardec, conforme ele acaba de citar aqui. Então, gente, é preciso parar com certas maniazinhas. A mediunidade é fenômeno, a época do fenômeno já passou. Que isso? Espiritismo sem espíritos não tem sentido. Nós somos inteligentes o suficiente para sabermos qual é o nível do espírito que está se comunicando com a gente. Aí esse negócio a gente pode ser enganado, pode ser ludibriado. Ora, e pelo meio tradicional, como a gente já faz, pela psicofonia, que é o que todo mundo mais aceita, que até a psicografia é coisa rara. A psicofonia todo mundo aceita. Não há probabilidade também do médium trazer mensagens que não são de espíritos que estão dizendo que são? Então, André, é um negócio assim impressionante. Por que os espíritas têm essa restrição? O que você acha que deve ser? Por dois motivos. Ignorância e pelo ouvir dizer. Né? Como ignora e vai pelo ouvir dizer, acaba criando um espiritismo baseado na ideia dos outros e não na ideia de Allan Kardec. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele afirma exatamente aquilo que você comentou, onde eles perguntaram, senhor fulano, mas a gente precisa evocar? E Allan Kardec fala, sem a invocação, muitas vezes um espírito não tem nenhum motivo para conversar com a gente. Então a evocação estabelece um laço entre o evocador e
o espírito e o médium. Esse laço não é um laço imaginário, é um laço magnético. Tanto é que se nós evocarmos o espírito de uma pessoa viva, essa pessoa pode adormecer para responder à nossa evocação. Então é uma ação magnética. Allan Kardec fala disso na evocação de pessoas vivas, no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita, a respeito da evocação de pessoas vivas. Então, este laço, ele é um laço magnético que envolve a pessoa. E se for um encarnado, pode vir a adormecer para atender ao chamado. Mas adormecer mesmo durante o dia, ele estando assim? Adormecer mesmo. Às vezes, um cochilo mais rápido, mais lento. Muitas vezes, Allan Kardec comenta, em alguns cochilos, em alguns sonos repentinos que nós temos, nós estamos sendo chamados sem que o saibamos conscientemente. Pois é, né, gente? Então o assunto é esse. Formule a sua pergunta aqui para o e-mail alamar@tvmundi.com.br sobre evocação de espíritos e a gente volta já. O Alberto aí caprichando para que a nossa imagem e som chegue bonitinho nas casas dos telespectadores. E o Guima lá com essa cara de Nosso Senhor Jesus Cristo dele, caprichando também no corte do programa para ficar beleza, né, Guima? Gente, evocação de espíritos é o assunto de hoje do Simples Expressão para todo o Brasil e todo mundo aí por 3 opções de internet, hein? Eu quero saber de vocês que estão assistindo pela internet como é que está a qualidade da nossa internet. Aliás, estamos 3 internet aí. É pelo www.tvmundi.com.br, www.tvcei.com e www.redevisão.com. No Redevisão eu estou transmitindo em flecha 350 kbps a 640 por 480. Principalmente meus amigos aí do exterior que têm me pedido tanto para transmitir nessa qualidade maior, porque lá eles estão com... Bota na televisão, tira do computador, enfia na televisão e vem tela grande, Rafinha. É, meu amigo Hélio, lá em Nova York, morrendo de frio, que nem desgraçado. Ele e o Nando Cordel lá hoje, firme e forte, falamos com ele ontem, tá lá em Nova York fazendo um show, meu amigo Nando. Um abração, um beijão, Nando, tá aí na casa do Hélio assistindo, né? Então diz pra gente como é que tá. André, eu quero levar um assunto a você, não sei se já aconteceu lá no centro, mas há muitos dirigentes de centro espírita, não querendo dizer que você faça isso. Aí, há pessoas da casa que levam lá convidados para a casa espírita, que a dona fulano de tal, ou seu fulano de tal, pessoas assim que estão doidos para levar para o espiritismo, não sabe nada sobre espiritismo. Mas essa pessoa perdeu, entre aspas, um ente querido recentemente, está sofrendo muito. O ente querido não tinha nada com o espiritismo, não era espírita. Aliás, não é nem só pelo fato de ser espírita, não sabe nem que a pessoa sobrevive ao corpo. Aí, para agradar aquela pessoa, leva ao centro e pede para evocar o marido dela, que desencarnou recentemente. Isso é aceito? No Batuíra, nós não usamos esta metodologia. Nós abrimos para trabalhadores da casa, pessoas que estão ali trabalhando e tal. Então, às vezes, gostaria de conversar com algum parente, com algum amigo, com o protetor, pedir orientação. Mas, na verdade, são raras exceções. Agora, para pessoas de fora que não têm noção de espiritismo, não vemos por que abrir este tipo de espaço. Allan Kardec ele tinha os mesmos problemas, ainda mais na época dele, que o espiritismo estava surgindo, né, oficialmente. Ele também tinha essas dificuldades de pessoas que vinham de fora e pediam para que ocorresse a evocação de parentes, de amigos, e ele abria as mesmas exceções que nós abrimos. Somente para pessoas que têm o mínimo de noção de espiritismo e que podem contribuir com a seriedade da nossa atividade. Porque Kardec ele cita algo muito interessante, eu vou abrir um parênteses rapidinho nisso daí, Alamar, que em uma época na sociedade, ele publica na Revista Espírita, em uma época, naquela época todo mundo fazia as comunicações em casa.
Era comum fazer em casa. Inclusive, Allan Kardec ele fazia uma orientação. Ele dizia assim, olha, aqui na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não dá tempo, nós não temos tempo hábil para fazermos todas as comunicações, todas as evocações, para estarmos coletando todas as mensagens. Então, vocês que são os nossos médiuns, quando estiverem no seu lar, no momento de recolhimento, vocês recebam as comunicações, façam as suas evocações e vocês trazem para a sociedade para que a sociedade analise. Então, haviam comunicações fora da Sociedade Parisiense e elas eram trazidas. E em uma destas comunicações, no lar de um grupo de médiuns que participava da sociedade e que eram pessoas muito sérias, inclusive um deles, o senhor Didier, ele era responsável pela edição das obras básicas. Ele era um dos editores das obras básicas. E na casa dele, juntamente com a família, eles chamaram uma pessoa que era alheia ao espiritismo. E eles fizeram a evocação de São Luís, para conversar com São Luís. Estavam com todas as perguntas muito bem postas, organizadas, todas com um bom método, para atingir um objetivo sério na evocação, na conversa com São Luís. Ocorre que São Luís ele não se manifestou. E no lugar dele manifesta-se um espírito mistificador, brincalhão. No entanto, como era uma equipe séria e bem preparada, eles perceberam. Mas uma senhora, ela ficou indignada. Porque ela pensou assim, puxa vida, na sociedade nós conversamos constantemente a respeito da seriedade, da importância do conhecimento, da disciplina, do objetivo da nossa atividade. E a gente faz sempre tudo tão certo, segue à risca. Eles eram lado a lado, caminhavam passo a passo com Allan Kardec na sociedade. Eles foram um dos responsáveis por toda a doutrina espírita, aquela equipe, porque Allan Kardec não fez tudo sozinho, né? Se não fosse o grupo, Allan Kardec não teria conseguido. Então, ela ficou indignada. E na sociedade ela abre o jogo para Allan Kardec, para a equipe na sociedade, e diz, olha, a gente foi enganado, mas a gente levou tudo a sério. Por que isso aconteceu? São Luís, ele não atendeu ao nosso apelo, apareceu um espírito mentiroso, mistificador, ainda bem que a gente percebeu e tal. E evocam lá um espírito, e o espírito fala, olha, se você quiser perguntar diretamente para São Luís, ele está aqui. E São Luís, ele diz assim, não vou, lógico, estender, mas ele diz assim, vocês têm certeza de que todos, sem exceção, estavam com o pensamento voltado para o mesmo objetivo? Então vocês não perceberam que aquelas pessoas alheias ao espiritismo, quando vocês falavam de coisas sérias, tinham ares de sarcasmo? Estas pessoas foram suficientes para atrair esse tipo de companheiro. Então a gente evita trazer pessoas alheias ao espiritismo para participar das atividades mediúnicas, sejam de evocação, seja de comunicação espontânea, porque essas pessoas, não tendo noção do espiritismo, também não têm noção da seriedade. E isso daí é uma porta aberta para espíritos que possam perturbar o compromisso que nós temos com o trabalho mediúnico. Pois é, gente, com essa explicação fica claro que evocar não significa evocar qualquer um, sem critério, sem ética, sem nada. Não é assim. Tem que haver a disciplina indispensável. Não é o fato de que fulana é uma senhora importante da cidade, resolveu frequentar o nosso centro, assim, que é pobre. Espírita adora dizer que o centro dele é pobre, não tem recurso, não tem nada. E de repente aparece um endinheirado qualquer que resolve frequentar a casa, até a turma adora. Tem gente que adora isso e já para agradar pode muito pelo contrário, causar uma tremenda decepção na pessoa e aí que ela vai querer mesmo distância da casa. Atrapalhar. Exatamente, atrapalhar. Então bom senso não faz mal a ninguém. Nem estão preparados aqueles a quem a gente supostamente pretendemos agradar e nem está preparado o desencarnado a qual ele está evocando. Porque estão em fase de sofrimento, tanto os que aqui ficaram, quanto o que partiu recentemente. Ele não tem equilíbrio suficiente para vir para cá. Não tem. Vai ser evocado. De repente ele se vê falando com a mãe dele, com a esposa dele, com o filho dele, que aqui ficou com o marido dela.
e ela vai entrar num parafuso tremendo, vai ter vontade de abraçar de novo, de tocar fisicamente. Pô, tô vendo, tô falando com ela, tá me escutando? Eu tentei falar várias vezes, ela não me viu. Agora eu estou numa situação dessa, então, da zebra, viu? Na linguagem bem popular, da zebra. É um negócio sério. Então, a evocação é tão séria quanto séria é a comunicação espontânea, a comunicação através da psicofonia ou da psicografia. É algo que deve ser levado mais a sério pelos espíritas, principalmente quando a equipe que realiza aquela mediúnica é uma equipe afinada. São pessoas que conhecem a doutrina. Mas não é conhece a doutrina e você gosta de estar abrindo o evangelho por acaso e dizer que foram os espíritos que mandaram abrir sempre no meio, como muitos fazem, não. É espíritas que conhecem a doutrina, que conhecem bem conhecido o livro dos médiuns, as instruções de como lidar com os espíritos, como eles vivem, como eles deixam de viver. Então, meus amigos, é algo muito interessante isso. Mas, André, outro assunto que pode causar uma certa curiosidade nas pessoas é a respeito dos temas, vamos dizer um tema que a gente está conversando. Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu falei no bloco anterior da minha experiência na minha palestra que eu fiz, que eu sugeri a evocação, e por acaso o Centro Espírita vinha se reunindo recentemente, a direção da casa, acerca do terreno que havia comprado do lado, iriam fazer uma construção. Quando se fala em construção, implica engenheiro civil, engenheiro hidráulico, eletricidade, telhado, em pintura, em coisas de construção civil. Mas é possível também que o Centro Espírita, ou o grupo que está envolvido, esteja diante de um problema de ordem jurídica. Um problema de algum processo, alguma coisa, algum negócio que requer um advogado ou um juiz. Então, isso eu quero dizer. Quando vocês realizam os trabalhos de lá, quando vocês vão fazer as evocações, geralmente tem um determinado tema. Por exemplo, hoje nós vamos querer conversar sobre orientações jurídicas, no campo do direito, ou sobre no campo da área médica, da área de saúde. Então, vamos tentar evocar espíritos advogados. Como é que é isso? Existe esse tipo de tema da noite, ou é apenas uma reunião para a gente falar apenas com parentes, independente de quais sejam os ofícios? Mas vamos deixar para falar isso no próximo bloco. A gente volta já, Guima. O Simples Expressão hoje recebe o André Ariovaldo, palestrante, escritor e médium de Sorocaba, em São Paulo, que está aqui conosco, falando sobre evocação de espíritos. Afinal de contas, tem tema para a noite do trabalho? Então, veja só, no Batuíra em específico, nós, como eu já citei, o pessoal já ficou ciente, nós vinculamos a atividade mediúnica das evocações ao atendimento fraterno. Então, os temas são os problemas das pessoas, acabam sendo esses. E de que forma a gente fez isso? A gente criou perguntas-chave para tentar generalizar, porque fazer pergunta para cada caso também acaba tornando-se muito extenso e a gente não consegue objetividade. No entanto, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, não me recordo a pergunta, mas ele pergunta a respeito dos espíritos protetores, se eles podem nos ajudar também nas questões materiais. E os espíritos dizem que eles ajudam-nos em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, se nós temos alguma questão jurídica, social, matemática, para a gente ter ideia, Alamar, Allan Kardec, ele evocava tudo quanto é tipo de espírito. Tudo quanto é tipo. Ele evoca na Revista Espírita um companheiro para conversar com ele a respeito de caligrafia. E ele desenvolve uma série de perguntas referentes à questão da caligrafia. E o que ele cita? Que os espíritos, quando eles percebem que o objetivo nosso ele é sério,
ele tem por finalidade a nossa instrução, independente do assunto, do tema, se é material, se é espiritual, eles estão aí para nos ajudar. Seria até um pouquinho de ignorância da parte deles, seria incompetência da parte dos espíritos, querer ajudar a gente só no sentido espiritual, sendo que a gente está encarnado. Então eles seriam incompetentes. Graças ao bom Deus, nós sabemos que eles não são tão competentes que nos ajudam em todas as considerações. Então, nós podemos evocar os espíritos para conversar a respeito de qualquer assunto. O critério utilizado é o da seriedade, do recolhimento, do bom senso e de uma base obtida através de um estudo contínuo da doutrina espírita, principalmente na revista espírita, que é ignorada, que é esquecida. Tem gente que fala que a revista espírita não tem crédito na doutrina. São companheiros que não têm noção do que falam, né? Então, sim, a gente pode tratar de qualquer assunto e os espíritos vão atender-nos ou não, de acordo com a seriedade, com o objetivo a que tende a nossa conversa com eles. Então, ao seu ver, há um grande desconhecimento. E a revista espírita? Foi até bom você falar nesse assunto. Porque tem um problema sério que nós estamos enfrentando no movimento espírita, é o excesso de livros que estão aparecendo a todo momento. Nós temos livro para todos os gostos. Hoje consta que já são quase 10 mil títulos de livros vendidos, colocados à disposição do público. Não querendo fazer aquela do censor, do discriminador, de que não deve ler aqui. Todo mundo tem o direito de ler o que quiser. A liberdade deve ser exercida sempre, todos nós devemos lutar por ela. Mas eu acho um pouco sem sentido alguém ser espírita, principalmente trabalhador espírita, dirigente de centro espírita, trabalhador da causa, não conhecer bem conhecido a causa, não conhecer bem conhecido o espiritismo. Então, gente, primeiro é a base, que é Allan Kardec. Mas Allan Kardec não está somente, conforme eu falei, no abrir o Evangelho, ou mesmo leitura sistematizada do Livro dos Espíritos. Porque tem gente que fica lendo o Livro dos Espíritos, depois repete, quer ler de novo, quer ler de novo, quer ler de novo, só porque Emmanuel mandou que Chico lesse várias vezes. Se mandou logo ele. E o Chico, então, lê 4, eu preciso ler 40. Então não é bem por aí. A revista espírita, meus amigos, é algo muito interessante. O André tem uma característica que eu também tenho, que eu gosto sempre, e há uma afinidade. E foi até uma das razões de eu convidá-lo logo, poderia deixar para convidar semana que vem para vir ao programa. Ele diz o seguinte: olha, entre determinados romances que tem por aí, eu prefiro ocupar meu tempo disponível para leitura na revista espírita. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Gente, a revista espírita são vários volumes e grossos, né? Bem maior, então, um dos exemplares da revista espírita, essa aí de que ano é? Essa daqui é de 1860. E ela é um volume até um tanto grosso. Se a É gente verdade. for Quantas ver, né? páginas? Olha, Alamar, essa daqui tem 600 páginas. Olha só, 600 páginas a de 1860. E vai de 1858, né? 1857... E 58. 58 a primeira, é mesmo. Até 1869, que é quando o Kardec desencarnou. Então, para vocês verem, olha só, são 12 exemplares, né? 12 exemplares. 12 exemplares. 12 exemplares livres dessa grossura. Se o pessoal já tem dificuldade em ler 7, que é a obra básica, imagina ler 12. Eu acho que vale a pena. A revista espírita, inclusive, não é para ser lida sequencialmente, não. Mas você pode estudar a revista espírita em cima do tema que você está debatendo na sua casa espírita. Onde é que determinado assunto que nós estamos tratando hoje está na revista espírita. Entendeu? E você vai encontrar lá, é verdade, eu não pensei que Allan Kardec pensasse sobre isso. Gente, um dia que eu mandei um e-mail para o meu público citando um momento de Kardec na revista espírita, exatamente
quando ele diz que o livro espírita não tem nada que ser vendido baratinho, como muitos espíritas acham. Muitos espíritas bem inventaram a mania de que livro espírita tem que ser vendido bem baratinho. Vamos fazer uma feira de livro espírita, vamos vender o livro do espírito a R$4 para que todo mundo possa comprar. Kardec não ensina nada disso. Muito pelo contrário, ele foi irritado quando alguém veio com essa proposta de baratear os livros espíritas para ele poder chegar à população. Olha que coisa. E qual é a sua experiência com a revista Espírita, André? Olha, eu já estou lendo o 5º volume sequencial, optei por lê-la sequencialmente, para poder pegar todo o histórico, todo o passo a passo de Allan Kardec. E a experiência que eu tenho em relação à revista, ou a emoção que eu sinto em ler a revista, é de que nela contém o espiritismo mais puro que a gente possa imaginar. É o espiritismo mais puro e completo. E ela trata de todos os assuntos possíveis pertinentes ao espiritismo. Quem leu, quem lê, tenho certeza de que sabe do que eu estou falando. E aqueles que não conhecem, às vezes até têm em casa, mas nunca abriram, tenho certeza que está perdendo um bom tempo e uma grande oportunidade de entrar aí neste universo de Allan Kardec, porque ali a gente entra na intimidade de Allan Kardec, né? A gente conhece a pessoa de Allan Kardec, como eram desenvolvidas as atividades na sociedade, quais eram os critérios, como que o espiritismo surgiu, os meios de publicação. Você estava comentando a respeito das obras que estão surgindo em larga escala. Com toda certeza, boa parte destas obras que estão surgindo no movimento espírita estão sendo trazidas por espíritos mistificadores. Ontem eu fiz uma palestra em uma casa muito agradável lá em Sorocaba, o Centro Espírita Santo Agostinho. Foi a primeira oportunidade que eu tive naquela casa, adorei as pessoas, o clima, pessoas carismáticas. E um companheiro, ele leu um livro espírita, o que eu achei um absurdo, um trecho no qual ele leu. Eu achei um absurdo, uma estupidez, com o perdão da palavra. Dizia ali que os médiuns, quem é médium, ele é médium porque ele errou muito no passado. Misericórdia, quanta bobagem, né? Ele cometeu desgraças, ele caiu drasticamente, entrou em queda no passado e ele hoje nasce médium para resgatar os seus débitos criados no passado. Então a mediunidade é punição. Então, além deste livro, quantos outros trazem informações que são... que deturpam a ideia do espiritismo. E daí a gente acaba perdendo até um pouquinho de autoridade ao falar de espiritismo para determinadas pessoas, porque estas pessoas não usam das obras básicas e usam destas obras para atacar a doutrina espírita. E uma pessoa que tenha pouco critério, pouco estudo, ela acaba tendo a boca tampada porque ela não sabe o que falar. Então, a grande importância de quem adota a doutrina espírita na sua existência é o estudo das obras básicas, a leitura da revista, para ter um cabedal de conhecimentos, porque quando alguém tentar comprometer o espiritismo, esta pessoa, nós possamos assumir um papel de defensor da nossa causa. E temos que defendê-la bem. Pois é, gente, isso aí é a evocação de espíritos aqui no Simples Expressão. Um assunto relevante, um assunto que os espíritas precisam discutir mesmo e pelo menos tentar experimentar no centro espírita. Claro, partindo do princípio que nós temos lá vários espíritas sérios trabalhando nas nossas mediúnicas, o que custa tentar, gente? Aliás, eu gostaria de comentar que logo na introdução, no capítulo 25, que Allan Kardec ele fala a respeito das evocações, ele diz assim, ambas as comunicações, ambas as formas de se comunicar, a espontânea e a evocada, têm as suas vantagens. E só há inconveniente
quando se ignora uma ou outra. Então, a maior parte das casas hoje em dia estão agindo de forma inconveniente porque ninguém evoca mais. Beleza. E a gente volta daqui a pouco para conversar mais com o André Ariovaldo sobre evocação de espíritos. Até já! Simples expressão aqui com o André Ariovaldo. O e-mail lá de Itaoca do nosso querido amigo Ivan Edson assistindo o programa. Parabéns pelo tema abordado. É muito bom ver o André falando sobre evocações. Abração, Ivan. E o cachorrinho também. E a família toda também. Lá de Fortaleza, no Ceará, terra do bem-vindo, Melo, querido. Fortaleza, 31 de março de 2011. Alamar, boa tarde. Em primeiro lugar, meus parabéns pelo teu programa e pela tua luta. Meu nome é Gade Gomes e moro em Fortaleza, no Ceará. Alamar, comecei a ter maior contato com a doutrina há uns 2 anos e somente de 1 ano para cá é que venho tendo maiores contatos. Quero te agradecer de uma forma especial porque os teus vídeos de espiritismo via satélite, as palestras antigas com Divaldo e Raul, as palestras de Djalma, Solange, Medrado e para mim foi como fazer uma viagem no tempo. Poder ver como se estivesse já atualizado com tantas coisas maravilhosas e que através desses programas antigos me foi possível aprender tanta coisa que, evidente dessa época, eu nem imaginava que existisse. Parabéns e obrigado. Em relação ao programa de hoje, gostaria de fazer uma pergunta. Independente da questão de poder ou não evocar espíritos, quais devem ser os meios e formas de ter um filtro que permita autenticar essas evocações, André? E outra coisa, seria possível evocar um espírito de seres de outros mundos? Melhor explicando, evocar espíritos que vivem em outros orbes mais superiores e menos superiores não vale a pena do que a Terra. Atenciosamente, Gade Gomes Gonzaga, de Fortaleza, do Ceará. Olha, Gade, segundo os estudos que a gente realiza no livro dos médiuns, os espíritos, eles não gostam muito quando a gente começa a exigir a identidade deles. Eu tive uma experiência desta quando realizei a evocação do meu padrasto. E conversando com ele, eu, meio que na dúvida, eu perguntei se ele poderia escrever o nome todo. E ele disse, você já sabe o meu nome. E eu insisti ainda mais uma vez. E ele me deu uma chamada de atenção. E na terceira insistência ele foi embora. Então, eles não gostam quando a gente começa a solicitar demais a sua identificação. Allan Kardec diz que o melhor critério para se identificar os espíritos é a sua linguagem. A boca fala do que está cheio o coração. É o que diz Jesus. Então, para identificar se um espírito é ou não quem ele diz ser, o melhor método é analisar o conteúdo da sua comunicação. Aí entra a importância da psicografia. Muito mais do que a psicofonia, porque com a psicografia você deixa registrado e você consegue ter um controle melhor a respeito do resultado da comunicação, coisa que infelizmente com a psicofonia a gente não consegue. E mesmo que você grave ali num radinho, a gente nunca tem tempo para ouvir o resultado do radinho. A carta é sempre o melhor caminho. E no caso da comunicação de espíritos de outros mundos, de mundos superiores, sim. De mundos inferiores, não. E isto por uma barreira fluídica. Porque os espíritos de uma ordem inferior, eles não têm a cultura que nós possuímos e não conseguiriam corresponder à nossa expectativa. A não ser em casos extremos de real necessidade, onde espíritos superiores solicitam a presença desse espírito de um mundo ainda inferior ao nosso, e olha que para ser inferior ao nosso é uma drástica, né? E daí pode ocorrer, mas de mundos superiores sim. Allan Kardec, ele fazia muito evocações de espíritos do planeta de Júpiter. Isso está logo no início da Revista Espírita de 1858, onde ele trata muito a respeito da vida em Júpiter. Inclusive, existe ali um desenho trazido pelo espírito Mozart, ou melhor, trazido por um espírito mostrando a casa de Mozart ali no planeta Júpiter.
além de vários outros espíritos que se comunicavam para ditar informações a respeito desse planeta, inclusive com detalhes a respeito da população, da cultura, enfim. Então, é possível sim fazer evocações de espíritos de planos superiores, de inferiores não é possível, pode até ser, mas em casos extremos. Enfim, tudo vai depender, novamente, como já o citamos, da finalidade. André, você citou aí um exemplo de evocar espíritos do planeta Júpiter, como é o caso da experiência de Kardec relatada na Revista Espírita de 1858. Mas eu fico imaginando algo nesse sentido. Quem estaria preparado, mesmo entre os participantes da mediúnica, para falar sobre vida num outro planeta, quando pessoas acham, a maioria, inclusive no segmento científico, que para haver vida em outro planeta, teria que necessariamente ser como a nossa, na densidade nossa, pessoas com os corpos, assim, o design como o nosso, entendeu? Cachorros na rua como os nossos, casas como as nossas, vegetações como as nossas. De repente vem um espírito desse falar como é que é a coisa lá. E ele vai dizer de densidades diferentes. Com certeza as densidades sejam diferentes. Talvez, ou certamente, as densidades dos corpos, da matéria de lá, não é visível pelos nossos olhos. E nem o áudio de lá, o som audível pelos nossos ouvidos. Que pode ser que esteja numa frequência além ou aquém da nossa capacidade de ouvir. Daí o que eu quero perguntar? Seria interessante, não seria talvez uma boa ideia, reunirmos pessoas de uma visão assim científica no campo da física ou no campo da química um pouco mais avançada, para se tentar evocar espíritos que pudessem vir percebendo, bom, esse grupo tem condição da gente conversar à altura. Como é que fica isso? Como é que é isso? Vocês já tentaram alguma coisa nesse sentido? Nesse sentido, não. Mas, segundo os estudos que a gente faz, Allan Kardec, ele sempre comenta que os espíritos, eles dão preferência para grupos onde as ideias que eles irão trazer poderão ser absorvidas. É mais ou menos o que Jesus fala de não jogar pérolas aos porcos. Esses porcos não são somente porcos da ignorância, né? São os porcos do sistema também que Jesus diz. Porque às vezes nós levantamos um sistema em particular a respeito de algumas coisas e qualquer outra ideia que venha contrário a este nosso sistema não conseguirá adentrar no nosso sistema, no nosso conteúdo, porque nós queremos defender o nosso. Então, os espíritos, para trazer informações, como trouxeram para Allan Kardec a respeito de Júpiter, naturalmente que encontraram na equipe de Kardec uma equipe receptiva a este tipo de informação. Então, é graças a esta receptividade que a comunicação e as informações, elas foram positivas. Em relação à questão mediúnica, necessita de um médium especial, no sentido de que um médium intuitivo talvez tenha muita dificuldade na transmissão deste tipo de conteúdo. Então, um médium semimecânico ou mecânico, onde o espírito tem um domínio maior sobre o conteúdo daquilo que ele deixa para os encarnados, esse médium ele consegue transmitir as informações de uma forma mais precisa, porque ele interfere menos no conteúdo, no resultado. Coisa que um médium intuitivo, talvez ele até passe, mas tem uma dificuldade maior para o fazer. Eu vou dizer por que faz muito sentido esse questionamento que eu levantei, pelo seguinte, observe só. Nós aqui na Terra, muitas pessoas, muitos telespectadores já devem ter percebido determinados assuntos. Alguém chega para você, mas fulano, não dá para você conversar com o ciclano aí sobre esse assunto, que ele é muito cabeça dura. Já tentamos de tudo falar com ele, não entra, não dá, vê se você... E a pessoa diz, meu amigo, não, é preferível deixar para lá. Não adianta, ele não vai entender. Na Terra a gente encontra muitos casos desses. E, de fato, tem pessoas que
Não é assim. São assim desse jeito. Você não consegue falar certas coisas. Então, a gente chega à conclusão que é preferível ficar calado do que abordar certas coisas diante de certas determinadas criaturas. Eu vou usar uma linguagem bem popular, bem alamar mesmo. É um coeficiente de burrice para ninguém botar defeito. Tem gente que é tapada ao extremo. Então, o que acontece? Não dá para falar certas coisas. Então, a mesma linha de raciocínio, a gente deve colocar para espíritos em relação ao grupo que está ali na benignidade. Não é verdade? Uhum. O pessoal está percebendo, olha, ali está a dona Neuzinha, está o Raimundo aqui, está o Sérgio Prates aqui, está a Sueli aqui, está fulano. Ambos, aliás, todos limitados. Eu não vou falar, eu até gostaria de dar uma sugestão para ele, mas não adianta, eu não vou falar. Porque se eu falar sobre esse assunto, vai gerar um choque. Ninguém vai entender nada. É aquele negócio do Jesus, tenho muito a vos dizer, mas vocês não estão preparados para escutar agora. Ou do próprio Kardec, porque muita gente acha que está tudo dentro da obra básica de Kardec. Quando não está, e nem ele poderia colocar tudo lá, porque o pessoal do seu tempo não estava preparado, assim como muitos espíritas dos tempos de hoje também ainda não estão preparados para certas coisas. Mas a gente volta daqui a pouco com o nosso Simples Expressão com André Ariovaldo. Simples Expressão falando aqui sobre evocação de espíritos. É válido ou não? A gente deve fazer ou não deve fazer evocação, né? Vamos aqui para mais uma pergunta de um telespectador muito querido amigo. Grande Alamar, boa tarde. Dona Célia e eu estamos aqui no Rio de Janeiro acompanhando o seu programa. Um grande abraço para você e para o entrevistado. Mas vou fazer uma pergunta. Durante uma palestra pública, pode um espectador evocar mentalmente um familiar desencarnado e esse manifestar-se através da psicografia do médium? Seu amigo Jorge Mello. Obrigado, Jorge, pelo carinho de sempre. Olha, Jorge, pessoal todo aí do Rio de Janeiro, poder pode. Pode manifestar? Pode. É conveniente? Não, acredito que não. Fazer esse tipo de atividade em público não é prudente, não é conveniente. Porque em público não é só o público encarnado, tem o público desencarnado. E olha que espírito querendo se comunicar é o que mais tem. Então tem que se tomar muito cuidado, tem que se ter muito critério. Os espíritos escolhem lugar para se comunicar, eles exigem que seja numa casa espírita? Não, de jeito nenhum. Podemos ter comunicação dentro de casa? Podemos, claro que temos, claro que podemos. Podemos ter comunicações em locais que não sejam dentro da casa espírita? Sim. Essas comunicações podem ser positivas, produtivas, convenientes? Tudo vai depender do critério com o qual estas comunicações são promovidas, são realizadas. Então, de preferência, como a casa espírita ela já é um local previamente preparado, organizado, onde nós vamos para lá exatamente com esta finalidade, é preferível que se realizem este tipo de comunicação na casa espírita. No entanto, algumas comunicações ocorrem em outras ocasiões e nem por isso deixam de ser comunicações sérias. Como comentamos, pode acontecer? Pode fazer? Pode, mas, em particular, não julgo conveniente. Lá de Manaus, no Amazonas, a Vera faz a seguinte pergunta aqui. Para uma evocação, por que é necessário acender velas? E por que alguns centros as pessoas usam guias no pescoço? Olha, Vera, antes do André responder, eu quero dizer para você que essas pessoas desse centro, essas que estão despreparadas mesmo para evocação. Pelo menos não são espíritas. E pelo que eu sei, quem mais estuda esses assuntos da relação com os espíritos é o espiritismo. E no espiritismo não existem velas e nem guia nada, e ninguém anda pendurando nada do pescoço.
quem quiser usar a sua correntinha de ouro, de prata, de seja lá o que for, que utilize, mas não tem nada a ver com a doutrina espírita. Não é por questão espírita, é por questão de como se usa um brinco, uma coisa qualquer no cabelo, um brinco na orelha, mas não é questão espírita. Mas deixa eu passar para André, então. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala a respeito de pactos, talismãs, e ele explica exatamente que são amuletos que nós utilizamos para firmar a nossa fé. Como nós estamos todos em busca de Deus, e Deus não sendo algo palpável, como nós necessitamos de algo palpável, nós colocamos objetos no lugar dele. A crença na doutrina espírita, e não na espiritualista, na doutrina espírita, ela elimina este tipo de necessidade, estes amuletos, estes talismãs. Então, para se evocar um espírito, não necessita de vela, nem mesmo para comunicação espontânea. Não necessita de vela, não necessita de um altar. Os espíritos, eles não são atraídos de acordo com os objetos que nós colocamos para afirmar a nossa fé, e sim de acordo com o nosso caráter e a nossa intenção. Para eles, o objeto pouco importa. É por aí mesmo, viu, gente? É preciso ter muito cuidado com esses detalhezinhos. Lá da Bahia, o João Pedro te pergunta, e quando ocorre em uma sessão, aliás, em uma evocação, de vir espíritos obsessores ou brincalhões, como o médium consegue interferir, administrar isso, ou como a direção do trabalho consegue? Acontece que as pessoas acreditam que a evocação ela é perigosa. E, na verdade, a comunicação espontânea é perigosa, porque com a evocação você chama alguém específico, você fecha as barreiras, você fecha as entradas, põe barreiras, melhor dizendo. Então você chama alguém específico. A chance de você ser enganado, ela cai drasticamente em relação a uma comunicação espontânea. Nós poderíamos perguntar a mesma coisa. Quando há uma comunicação espontânea, qual é a certeza que nós temos de que o espírito que está ali dizendo ser bom é realmente quem diz ser? Então, independente do método, seja evocado, seja espontâneo, o critério de análise é o mesmo. O método que devemos utilizar para compreender o conteúdo da comunicação é o mesmo. A análise fria, calculista, não ter medo de rejeitar a comunicação, desde que algo nos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. São Luís diz, peça sempre as explicações necessárias para afirmar a vossa opinião. Isso independente se você evoca, independente se você tem uma comunicação espontânea. E para concluir essa coisinha aí, que a gente está falando, no capítulo 25, trata só de evocações, Allan Kardec ele comenta, as comunicações espontâneas, elas não têm nenhum inconveniente, desde que controlemos os espíritos e tenhamos certeza de não deixar que os maus venham a dominar. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando controlamos os espíritos e temos certeza de não deixar os maus virem dominar. Então, Allan Kardec ele faz esta consideração em relação à comunicação espontânea, porque a evocação, ela tampa os buracos e coloca barreiras que impedem o acesso de espíritos que não foram chamados. Diminui a intrusão. Que bom, né? É importante esse detalhe aí, essa consideração. Lembrando sempre, meus amigos, que a gente sugere essa questão da evocação da mesma forma que sugerimos que a prática mediúnica deve ser feita apenas por espíritas preparados na questão espiritismo. Por que não é recomendável a mediunidade pública? Porque a mediunidade pública em um centro espírita, toda a plateia vendo, é um negócio, eu não vou usar o termo perigoso, mas complicado. Já que ali tem muita gente curiosa. Tem namorada que foi porque o namorado é espírita, mas ela não tem nada a ver com aquilo, não sabe nada, ela às vezes nem gosta.
E ao contrário, o namorado foi por causa da namorada. Fulano foi porque uma amiga convidou para ir e gosta muito dessa amiga para não fazer desfeita, que ela é meio complicadinha, toda vez que tudo que ela pede tem que fazer, e tem gente que faz assim. Não tem nada a ver com o assunto. De repente chega num lugar desse, num centro desse. Está lá gente com manifestação mediúnica, é complicado. Vai ter, o nível dos espíritos vai ser conforme o ambiente. O nível das comunicações vai ser conforme aquele ambiente. Então, gente, é o tipo da questão que não é apenas rigor dos espíritas, arbitrariedade, determinação, prepotência. Não, tem muita prepotência, sim. Tem muita arbitrariedade, muita gente que faz o que quer, principalmente alguns que dirigem certas casas espíritas, que querem ser acima do espiritismo. Mas é uma questão ética, é uma questão de sensatez mesmo. Não se pode, não se deve abrir mediunidade para qualquer pessoa, de forma pública. Então, esse negócio de achar que quem vai evocar necessariamente pode correr risco de mistificação, é como o André falou. A mistificação pode acontecer também na comunicação espontânea, pode acontecer na psicografia. E aí? Eu mesmo poderia escrever um livro, se eu quisesse, André. Eu escreveria um livro, mudaria o meu estilo, porque eu também sei escrever na segunda pessoa, poderia também. Tu gostas disto, se tu fazes isto, meu irmão. Eu nunca escrevo desse jeito. Eu falo assim, você faz. Eu falo, que diabo tu foi fazer negócio? Depois eu boto uma linguagem logo nobre aí. Se tu fazes, se tu consegues, meu irmão querido, na labuta diária das culminâncias do teu reino, do trono do poder de nosso Pai. Cheio de uma linguagem bem diferente da minha, e depois assinaria com outro qualquer. A pessoa que conhece o meu estilo de normalmente escrever, vai perceber, isso não é o Alamar. Que não é assim que eles querem, mas está assinado pela mediunidade do Alamar. Então é algum espírito mesmo. É a coisa mais fácil de fazer isso. E muita gente está fazendo. E muita gente está fazendo. Olha, gente, tem uns romances aí que é tudo a mesma coisa. Não é verdade, André? Não é verdade? Eu até comento que se o ato de Barcelona ele fosse realizado novamente, ele seria até um benefício. Colocaria em praça pública e queimaria uma tonelada de lixo que está surgindo de espíritas despreparados e que pelo status, pela coisa que sobe na cabeça, estão lançando livros e mais livros que não contribuem em nada, que são repetição e que qualquer um escreve, igual a historinha de Chaves, né? Infelizmente. É verdade, gente, esse negócio, porque o livro espírita hoje, espírita e também o que recebe o rótulo, apenas o rótulo de espírita, está vendendo bem. As grandes livrarias disponibilizam prateleiras enormes, né? Para a literatura espírita. Olha aqui, se você perceber bem, tem mais livro espírita nas grandes livrarias tipo Saraiva, Siciliano, Sodilé, Nobre, todas elas, tem mais livros espíritas do que de todas as outras religiões juntas. Né? Então, por quê? Escrever livro espírita hoje passou a ser um bom negócio, um negócio que vende bem. E as livrarias têm interesse. Eu, de vez em quando, eu ando nessas livrarias de shopping e fico só olhando a quantidade de pessoas lá nos estandes folheando ou comprando livros espíritas. É preciso a gente analisar bem essa questão do livro. A gente volta daqui a pouco com o André Ariovaldo. Muita gente acha que o espírito, quando desencarnado, necessariamente se torna adivinhão. Então tem muita gente perguntando desse negócio, se a gente poderia evocar um espírito para ditar para a gente o número que vai cair na Mega Sena, de loteria de um modo geral. Gente, quem acha que o espiritismo, o que o espírito sabe, está muito enganado. Quem sabe é Deus. O espírito desencarnado é o mesmo espírito que teve aqui na Terra. Ele não tem poder de adivinhação, de premonição, de coisa alguma. Há alguns que conseguem perceber o que pode acontecer se fulano fizer determinada coisa, mas
de uma forma muito sutil. Não é assim, não, o negócio de todo desencarnado. Então eu faço uma evocação, o Espírito me dizer, vai ter uma Mega Sena, ele dizer, não, ele não sabe, como nós também não sabemos. Só Deus. Não imaginemos, paremos com esse negócio de achar que o Espírito Santo desencarnado tem os poderes de Deus, porque não tem mesmo, ele é igualzinho a gente. Está muito... para chegar a nível de Deus, não chega a nível de Jesus, quanto mais de Deus. A nível... a escala até chegar a Deus é grande, meu amigo, não é brincadeira, não. Então, esse tipo de pergunta eu não vou nem fazer, porque não tem sentido, se o Espírito pode. O que ele pode dar sugestão para a gente, pode trazer alguma instrução, alguma orientação, alguma dica, é a respeito de coisas que ele consegue ver que a gente normalmente não pode ver. Aquele caso do engenheiro que eu falei, ele, por ser engenheiro civil e por não ter o corpo, já que o espírito, quando ele estuda a questão de ele poder ultrapassar essa madeira aqui, ou para atravessar uma parede, ou entrar na terra, ele, como engenheiro, ele pôde até entrar na terra e ver que lá embaixo estava aquele estado. Ele pode penetrar em locais que nós não conseguimos. Mesmo assim, não é todo espírito que pode isso, não. Tem gente que acha que todo espírito e toda pessoa, quando desencarna, pode chegar nessa parede aqui, passar a parede. Não, não é verdade não, isso não. O espírito, assim que desencarna, ele vê essa parede como parede. E ele não vai tentar passar, porque ele não sabe que ele está desencarnado ainda. Ele acha que ele tem o corpo, ele acha que ele vai bater o nariz na parede e vai machucar. Ele não consegue, para sair daqui, ele tem que abrir naquela porta, abrir a porta e sair pela porta. Então tem essas coisas que as pessoas acham que pelo espírito de morreu, pode tudo. Pode não. Pode não. Tem espírito que está aqui em São Paulo, vai ficar aqui. Ah, ele pode ir lá em Porto Alegre, ele pode ir em Londres. Pode não. Ele pode, sabe por que ele faz? Muitos deles aproveitam da sua condição de espírito, ele vai no aeroporto, ele sabe que ele vai ser invisível quando ele é malandro, ele passa lá e ele tenta entrar no avião para ir dentro do avião. Ele pode ir, vai até no avião. Então, gente, o estudo do estado do espírito é um negócio muito interessante que todas as pessoas deveriam estudar para não ficar com esse negócio de que pode ler bilhete de loteria ou coisa parecida. Ô André, e geralmente quando vocês evocam lá esses espíritos que você falou no início do programa, que são espíritos afins com as pessoas, o que esses espíritos dizem geralmente? Depende do conteúdo das perguntas, naturalmente. E como as perguntas elas são voltadas mais para os quadros do assistido, eles vão corresponder em respostas de acordo com orientações que podem e são passadas para as pessoas que estão passando pelo atendimento fraterno. Uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que geralmente quando a gente evoca um protetor, o protetor do indivíduo, ele vem e traz uma informação, uma mensagem, uma liçãozinha de moral, por assim dizer, para o assistido. E a gente entrega essa comunicação para o assistido. Daí, algumas pessoas levantaram polêmicas. Ué, mas vocês estão abrindo o jogo para o assistido de que está ocorrendo comunicação mediúnica para o quadro dele, só que as informações contidas na mensagem são informações puramente instrutivas, puramente morais. Quando há comunicação de um espírito um tanto mais agressivo, um tanto mais revoltado, naturalmente que a gente não entrega, porque isso daí estaria perturbando o assistido. Então, a gente procura direcionar toda a nossa atividade para o quadro do companheiro que está passando pelo atendimento fraterno, a fim de que a gente consiga concluir o atendimento dele, envolvendo uma comunicação mediúnica
e uma informação de cunho moral provinda do benfeitor espiritual dele. A gente prefere chamar de benfeitor porque, em particular, acredito que a palavra benfeitor, ela defina melhor um espírito bom. Porque mentor, que a gente tem costume de falar, mentor nem sempre é um espírito bom. Eu posso ser o mentor do mal e ajudar você a mentalizar alguma coisa ruim e te levar para o mau caminho. Mentor é quem ajuda a mentalizar alguma coisa. Benfeitor dá um significado mais justo da palavra. Então, quando a gente conversa com o benfeitor do companheiro, geralmente ele nos dá orientações de quais são as medidas, muitas vezes do comportamento do indivíduo. Olha, ele está assim porque ele é cabeça dura, porque é assim e tal. Muitas coisas que estão acontecendo é porque ele não consegue alterar certo comportamento. Então a gente tem noção para depois, no retorno, conversar com o indivíduo e falar, olha, meu querido, naturalmente que nas entrelinhas, a gente não vai chegar e falar, olha, o Espírito falou isso para você. Não. A gente vai comentar de acordo, com base naquilo que nos foi passado, conversar com o companheiro e comentar coisas que possam orientá-lo a um caminho melhor. Então, com isto, o resultado do nosso atendimento tem sido mais satisfatório do que antes, onde a gente só usava as comunicações espontâneas, porque agora elas são todas dirigidas. Seria possível, por exemplo, numa dessas evocações, alguém chegar, por exemplo, olha, nós vamos então evocar o espírito protetor do Gilberto, que está aqui na mesa com a gente. Ok, o espírito vem, olha, eu sou realmente, acompanho o Gilberto desde que ele nasceu. O que você teria a dizer para o Gilberto? Queria dizer, Gilberto, olha, meu amigo, eu gosto de você, estou com você desde nascido. O que eu quero sugerir, Gilberto, é que tu tome vergonha nessa tua cara. Rapaz, seria possível um espírito descontraídamente falar assim com a pessoa, mas de uma forma que a pessoa não vai se ofender, entendeu? Tipo, Gilberto, tome vergonha, rapaz, nessa tua cara. Uhum. É possível um negócio, uma coisa? É totalmente possível, mas ocorre o seguinte, que às vezes o espírito ele tem essa desenvoltura, mas o médium ele pode ser um pouquinho mais moderado. Então o espírito fala, puxa vida, eu acho que você tem que tomar um pouquinho mais de vergonha na sua cara. O médium decodifica a informação e fala, olha, eu acho que você precisa refletir um pouquinho mais. Então, o papel do médium nas comunicações é citado... É filtrar. Isso. Não é filtrar, é decodificar. Nós transformamos nas nossas palavras, nas nossas ideias, aquilo que absorvemos do Espírito. Allan Kardec ele cita na Revista Espírita que em várias comunicações obtidas na sociedade, os espíritos mais agressivos que se manifestavam, eles chegavam a dizer palavrões, não estou dizendo que a gente tem que falar, mas eu estou citando o exemplo de Allan Kardec. Eles falavam palavrões, quebravam o lápis, jogavam o lápis nas pessoas que estavam. Então, naturalmente que quando trata-se de um espírito de uma situação um tanto mais agressiva, nós não podemos esperar nem dele, nem do médium, um comportamento harmonioso. Então, o médium, ele vai sempre decodificar tanto a questão intelectual quanto a questão emocional. Naturalmente que é importante filtrar o conteúdo daquilo que está vindo, para evitar palavrões, para evitar contrariedades, para evitar dizer coisas que possam comprometer alguém ali da própria equipe, do próprio grupo. E aí entra o papel, um dos papéis do médium nas comunicações. Tem gente perguntando para você aqui a respeito da tal senha do Chico Xavier, que disseram que ele deixou, e perguntando o que você acha disso, já que o programa é do telespectador, embora não seja necessariamente evocação, eu imaginei que alguém pudesse evocar o Chico, né? E aí o Chico vai perguntar, cadê a senha? Peraí, Chico, digita nesse computador aqui, o computador entrou vírus, aí o Chico não pode, o Chico esqueceu a senha. Chico, manda teu e-mail, porque a senha vai por e-mail para você. Como é que fica isso, hein? Olha, se tivesse uma senha, a gente teria que craquear ela, porque hoje em dia está tudo craqueado, né? É mesmo. A gente teria que craquear essa senha. Não há senha. Allan Kardec ele fala a respeito da linguagem dos espíritos, da posição dos espíritos no mundo espiritual. E um dos principais atributos de um espírito elevado
é que ele não é burocrático. Imagine só, Chico Xavier, que trabalhou a vida toda em benefício da humanidade. Quando ele fosse embora, ele só se comunicaria se alguém tivesse uma senha. É um absurdo pensar numa circunstância dessa. Então, este pensamento, esta ideia, é a ideia de um ou outro que espalhou pelo movimento para tentar preservar, de uma forma imprudente, incorreta, a imagem do querido Chico Xavier. Tudo bom. Bom, deixei no comentário de hoje, o nosso teleprompter deu um pauzinho aí, mas vou tentar no improviso mesmo, gente. É natural, televisão, essas coisas acontecem rapidinho. No próximo bloco, então? Então, tudo bem, no próximo bloco a gente volta daqui a pouco, porque o assunto tá bom, né? Até já, então. Simples expressão de São Paulo para o Brasil. Vamos agora ao comentário que sairá no Rádio Fatos amanhã em mais de 300 emissoras de rádio, com as quais eu falo em todo o Brasil, em AM e FM. Gente, a sociedade sempre diz que toda pessoa que morreu era boa, maravilhosa, lutadora, correta, e todos os adjetivos qualificativos lhe são dados. Assim está acontecendo em relação ao vice-presidente José de Alencar. O detalhe é que ele, de fato, foi um homem de um qualificativo extraordinário na política brasileira. Sobretudo pelo exemplo que deu na convivência com os demais. Zé de Alencar foi um político que não deixou as conveniências partidárias falarem mais alto do que a sua condição humana e condição de homem. O que é coisa rara na classe política. Conforme todos sabemos, o homem de personalidade e caráter instável, quando entra na política, esquece que ele tem uma identidade própria, que tem um cérebro e condições normais de raciocinar, e passa a ser um fantoche do seu partido político, marionete do partido político. Ele não tem opinião própria, decisão própria e convicção própria, o que lhe tira um dos mais relevantes valores de uma criatura humana, que é a sua dignidade. Zé de Alencar não se deixou contaminar por esta vergonhosa doença. Mesmo como vice-presidente do Lula, foi fiel a ele. Nunca esboçou em qualquer momento qualquer estratégia ambiciosa para se apoderar do cargo do mandatário maior. E sempre deixou claro para todos que o seu líder maior era o presidente. Ele nunca quis tomar o cargo do presidente. No entanto, não deixou de ser veemente crítico contra os absurdos altos juros cobrados no país. Aliás, altos juros que só interessam para os bancos, viu? Para nós aqui. Pela política econômica do Lula. Como era do Fernando Henrique também. Falando sempre energicamente contra eles e até qualificando como assaltos. Olha só. José de Alencar nunca fez qualquer pronunciamento depreciativo em relação aos partidos políticos contrários ao governo que ele participou. Também nem contra os defensores do regime militar e contra ninguém. Ele nunca partiu para xingar ninguém, gente. Ele sempre esteve numa demonstração de uma elegância humana sem tamanho. E não fazia isso por trás dos panos, não. Como muitos, obscuramente, são uma coisa e diante dos refletores são outra. O velho mineiro deu uma prova de que é possível sim fazer política eficiente e atuar sem odiar ninguém e sem ver ninguém como inimigo. É um exemplo a ser seguido. E a sua conduta deveria ser tema de estudo por todos os elementos que fazem parte da política brasileira. Talvez assim tivéssemos mais ética, juízo, coerência e vergonha na cara de muitos políticos.
Pois é, meus amigos, este é o meu comentário que sai no Rádio Fatos de amanhã. Várias emissoras de rádio no Brasil inteiro. E eu estou aqui hoje, no meu bloco final, conversando com meu querido amigo André Ariovaldo, lá de Sorocaba. Ele é médium, é escritor, é palestrante espírita e é dirigente também do Centro Espírita Batuíra. Eu creio, e com certeza, muita gente deve ter gostado demais do André e vai querer entrar em contato com ele. E certamente quer saber qual é o seu e-mail, André, como é que as pessoas entram em contato contigo. Tem sites, quais são os sites? Explique aí. O meu site é o www.andreariovaldo.com.br e você pode também enviar um e-mail para a gente no contato@andreariovaldo.com.br. Se houver interesse em convidar a gente para fazer alguma palestra, eu vou deixar também o meu telefone, o DDD é 15. Estão aí no vídeo, né? O DDD é 15 e o telefone é 3227-7382. 3227-7382. Tem o outro também, não, o seu celular, né? Tem um contato lá, contato andreariovaldo.com.br. Não é difícil não, né? Não é difícil. Ô André, e vem me diga uma coisa. É o tal negócio. No movimento espírita, há casos de confrades nossos que quando a gente faz uma coisa que não é muito da simpatia de outros espíritas, como o negócio de evocação. A maioria das casas espíritas não aceita isso e quando não aceita uma coisa, muitas vezes exerce a proibição e além da proibição, a insatisfação com quem faça. Como é que ficou isso lá em Sorocaba entre vocês? Como é que as outras casas espíritas que não comungam dessa ideia, embora esteja rigorosamente baseada em Kardec, se relacionam com você? Como é que fica isso, hein? No início, naturalmente, que houveram algumas barreiras dentro da nossa própria instituição. Mas estas barreiras não foram barreiras da negação, porque graças a Deus o Batuíra, a casa onde eu frequento, é uma casa de pessoas de mentalidade aberta. E a barreira foi a barreira da dúvida. Mas, vencido esta barreira, a atividade ela foi implantada naturalmente sem muitas dificuldades. No entanto, quando nós conversamos a respeito de evocações com outras pessoas de outras casas, as pessoas parecem que até se arrepiam, como se comessem um doce muito doce que dá arrepio no céu da boca. Então, quando você fala de evocação, você causa calafrios nos mais tradicionais. E isto, infelizmente, se dá pelo fato da não compreensão da proposta de Allan Kardec para as mediúnicas nas casas espíritas. Allan Kardec ele é muito explícito na preferência que ele dá para as evocações diante das oportunidades que a evocação oferece e que tem imensas vantagens sobre as comunicações espontâneas. E para aqueles que se interessaram pelo assunto, eu sugiro a leitura de 2 capítulos especiais em O Livro dos Médiuns, o capítulo 17, que trata a respeito do desenvolvimento mediúnico, onde Allan Kardec ele vai ensinar o passo a passo de como realizar as evocações, de como evocar, de como iniciar nessa atividade, e principalmente o capítulo 25, que trata de uma forma muito bem aprofundada sobre a questão da comunicação com os espíritos através da prática da evocação. Você tem uns CDs também, né? O que consta esses CDs, hein? Eu lancei... Se o Guima tivesse para mostrar aqui... Ah, não está aí não? Lançamos 2 CDs este ano, o CD de mediunidade e o CD sobre autoconhecimento. O CD de mediunidade, ele é um CD para iniciantes do espiritismo, é o beabá da mediunidade. E o CD de autoconhecimento, ele aborda várias considerações baseadas no conteúdo espírita de Allan Kardec, principalmente, a respeito da importância do autoconhecimento. Inclusive, ele encerra com a recomendação de Santo Agostinho, contida em o Livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais.
Quer dizer, quem desejar saber o que, que tem nesses seus CDs, entra aí no site, que está aí no ar de novo, né? Pode entrar ali tem no lá, nosso tem site. ele à venda, lá tem tudo isso aí. Tem ali Tem as alguma informações. demonstração de como é? Tem algum demozinho dele lá? Não coloquei um demo. Mas quem se interessar, eu posso enviar um ou outra faixa para verificar o conteúdo e, se houver interesse, entrar em contato. O custo do CD é R$15 cada um e toda a renda, 100% dela, é revertida para o Centro Espírita Batuíra de Sorocaba. Que bom. Bom, André, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa e eu quero que você passe uma mensagem para os telespectadores, sobretudo dentro desse tema aí. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é a respeito da reflexão e do estudo da doutrina espírita. Espiritismo não é para qualquer um, como diz um companheiro muito importante no nosso movimento. Djalma Argolo. Inclusive o Djalma vai para Sorocaba, viu? Quem gosta do Djalma Argolo, o pessoal que está aí próximo de Sorocaba, o Djalma vai para Sorocaba. Quem quiser mais informações, entra no site do Batuíra, batuiranet.com.br. E a doutrina espírita não é para qualquer um, como diz o Djalma. Ela requer muita reflexão, muita disciplina, muito conhecimento, estudos e informações é o que não falta. Allan Kardec deixou os 12 volumes extraordinários a respeito de espiritismo na Revista Espírita, além das 5 obras básicas que são muito importantes. Então, antes de negar, dá uma procuradinha lá, vê o que Allan Kardec fala e, na dúvida, abstenha-se e tem Allan Kardec como porto seguro. E, com isso, tudo dá certo, com certeza. É verdade. Pois é, meus amigos, nós tentamos fazer um programa, nós fizemos o programa rigorosamente conforme ao Allan Kardec. Pode ser que alguém não tenha gostado que se falasse sobre evocação. Mas se não gostou que um programa de televisão se propõe a falar sobre espiritismo, não fale sobre evocação, obviamente deve ter rasgado todo o capítulo 25 de O Livro dos Médiuns da sua biblioteca e jogado na lixeira. Senão não tem sentido, ou é Kardec ou não. Ou Espírita Prática, ou o movimento espírita se conduz com Kardec, ou não pode ser meio termo. Eu não posso ser meio espírita. Você é espírita? Não, eu sou mais ou menos espírita. Não pode ser isso, ou é ou não é. E para ser espírita, tem que ser com Kardec. Fora de Kardec não há espiritismo, gente. Então, essa que é a proposta do nosso programa, e é um programa que não pode estar conforme conveniências. Tem que estar conforme coerência. Obrigado, amigos. Até a próxima semana. Carinhosamente, com mais um Simples Expressão. Beijão, Brasil. Tchau.